agora nós vamos falar sobre ovários poliquísticos, entender quais são as suas causas, sintomas e o diagnóstico e o tratamento. Nosso convidado é o ginecologista Dr. Nelson Sabadin. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada por vir novamente aqui falar sobre esse assunto para as mulheres ficarem atentas e cuidarem da saúde, viu? Obrigado pelo convite. Doutor, então eu quero que você fale pra gente, antes de entrarmos no assunto dos ovários, reforça o que é os ovários, a localização deles e as funções deles também. Então, os ovários são aquelas glândulas responsáveis pelo ciclo menstrual da mulher. Então, o ovário é aquele órgão que vai produzir tanto o estrogênio quanto a progesterona. Tudo isso em resposta aos hormônios que estão aqui na hipófise, que se chama GNRH, que é no hipotálamo, que estimula a hipófise para produzir o FSH e o LH, que são estimulantes do ovário. Isso no ciclo mensal. Então, no começo do ciclo é produzido mais um hormônio, aí vai modulando na metade do ciclo um outro hormônio e para o final a mulher ovular e vai produzindo um outro hormônio. E esses hormônios são principalmente o estrogênio e a progesterona. Então o ovário ele também não produz só isso, ele também produz testosterona, ele também produz outros hormônios. A localização dele, é o único órgão intraperitoneal completo, então ele é todo envolto no peritônio, aquela pelezinha em volta dos órgãos abdominais, e ele é bem do lado do útero, né? Como se fosse um homenzinho com as mãos para trás, e as mãos seriam os ovários e os braços seriam as tubas. Então a localização do ovário é essa daí. E doutor, então qual que é a diferença do cisto no ovário e os ovários policísticos? Porque muitas pessoas, as mulheres, confundem também sobre isso, né? Sim, sem dúvida. Então, o ovário policístico, ele pode ser acompanhado com uma síndrome. Só para falar o que é uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma certa patologia. Então, existe a síndrome dos ovários policísticos, existem os cistos de ovário e existem só os ovários policísticos. Então, o cisto de ovário, depende da característica dele, a gente pode ter uma conduta mais agressiva, como retirar esse cisto de maneira cirúrgica, ou só observar. A grande maioria dos cistos de ovário, eles são benignos e cabe apenas observação. O ovário policístico nada mais é que uma morfologia do ovário. É como se fosse um ovário cheio de pintinho, né? Então não tem nenhuma repercussão clínica. Aí a síndrome dos ovários policísticos, sim, é uma síndrome clínica e que é acompanhado por vários estigmas, que é a irregularidade menstrual, né? Essa irregularidade por uma anovulação, então a mulher não ovula, pelo aumento de pelos e características androgênicas, por causa do aumento ou da ação da testosterona ou aumento da produção da testosterona, e a morfologia do ovário policístico. Então, a síndrome dos ovários policísticos, você tem que ter dois desses sinais e sintomas, né? Ao menos, sendo excluído outras causas também de irregularidade menstrual e a gente chama hiperandrogenismo, que é esse aumento do hormônio sexual masculino da testosterona. E as causas, doutor, como que funciona? Existe alguma coisa de hereditariedade? Como é que é dos ovários policísticos? Essa é uma pergunta muito legal, porque nem a medicina explicou muito bem. Existe hereditariedade sim, mas existe também fatores ambientais, fatores alimentares, exercício físico e tudo mais. Outra situação que anda junto com a síndrome do ovário policístico é a resistência à insulina, né? Então a resistência à insulina é aquela que causa, né, a diabetes também, aquela que causa também uma dificuldade de perda de peso e tudo mais, ela anda junto com essa síndrome. Então fatores ambientais como o aumento da ingesta de carboidratos, né, farinha, açúcar refinado, o sedentarismo, né, a falta de atividade física, podem ser fatores de risco para piora ou desenvolvimento dessa síndrome, mas também tem muito de genética dentro dela. E os sintomas, doutor, como que a mulher pode perceber que ela pode estar passando por esse problema para ir buscar ajuda? Como que é? Primeira coisa, é o aumento de pelos pelo corpo, né? Existe uma escala que se chama escala de Ferriman, onde a gente vê várias partes do corpo e vê como que está a parte dos pelos. Se a mulher tem, por exemplo, o buço, né? A parte do queixo, o peito, o abdômen,
com pelos, os braços, que vê aqueles pelos mais grandes, mais grossos, né? Essa mulher tem que procurar ajuda, ela pode estar com hiperandrogenismo, acompanhado, né, de irregularidade menstrual. Aquela mulher que tem os ciclos muito longos, 35, 45 dias, ou até o ciclo é normal, mas vem bem pouca menstruação, que a gente chama oligomenorreia, né? Vem só o primeiro dia, uma borrinha de café um pouquinho, isso é um sinal que ela pode estar com alteração de ovulação e pode ter a síndrome dos ovários policísticos. E as mulheres que estão no período da menopausa, doutor, pode acontecer de elas também terem os ovários policísticos, continuar esses sintomas ou não? Teoricamente se diminui bastante esses sintomas, porque como você precisa ativação da hipófise e do ovário, no momento da menopausa o ovário ele não está mais produzindo isso, então os sintomas tendem a diminuir. Um dos sintomas é a anovulação, é essa alteração, e na menopausa a mulher já não ovula mais. Então na pós-menopausa você vê a diminuição desses sintomas. Porém, nas mulheres com obesidade, né, na menopausa, elas tendem a ter mais hiperandrogenismo. Então, parte de pelos, flacidez e também essa testosterona que ela é produzida por conversão periférica, por causa na gordura mesmo. Então, aumenta o estrogênio e a obesidade, a síndrome dos ovários policísticos é um fator de risco para câncer de endométrio, aquela pelezinha dentro do útero, e também depois no futuro no câncer de mama. E quando a mulher começa com essa desconfiança, doutora, ela percebeu às vezes alguma coisa diferente no corpo dela, como que ela vai procurar ajuda, como que é feito o diagnóstico? Porque às vezes, geralmente elas devem chegar no consultório e já perguntar, ai doutora, eu tô com isso, eu tô com aquilo, como que vai funcionar o diagnóstico? Primeiro passo é uma anamnese, uma conversa muito explicativa com a paciente. Perguntar qual a duração do ciclo, se ela já teve filhos, como é que é a parte de pelos no corpo, se ela, né, no exame físico pedir se ela depila essas parte desses pelos no corpo, né, que é uma das formas que a mulher tem para se cuidar e tudo, né? Então isso é importante. Por quê? Porque a boa parte é diagnóstico clínico. Então, por exemplo, a gente tem dois fatores, né, que é a alteração menstrual, que a gente vai na conversa saber, e no exame físico o índice de Ferriman também já me dá uma noção bem grande. Então, um exame físico bem realizado e uma anamnese, uma conversa bem realizada, já esclarece muito do diagnóstico. Claro que os exames laboratoriais são importantíssimos, principalmente a prolactina, o exame de tireoide também, que são alterações que podem também causar anovulação, que é aquela alteração na menstruação, e também pode ocasionar a parte de aumento de pelos e tudo mais. Isso que você falou pra gente, doutora, é muito importante para ter essa conversa franca, até para paciente ver certinho, fazer as anotações e chegar e conversar realmente e passar, eu tô com isso, eu tô com aquilo, para ficar mais fácil, para ela buscar logo o tratamento e se ver, digamos, livre ou uma melhor qualidade de vida também, né? Sem dúvidas, porque o ovário policístico está muito relacionado com infertilidade. E várias mulheres têm o sonho de ser mãe. E com o mundo como é que tá, a mulher vai protelando. Daqui a pouco ela chega no momento que você tem o diagnóstico, precisa fazer o tratamento, e porque nessa correria do mundo não se cuidou. Então é importante a mulher ir no ginecologista periodicamente, anotar todas as dúvidas e ter essa conversa franca. Por quê? Porque, por exemplo, uma síndrome dos ovários policísticos pode ser determinante no futuro reprodutivo dessa mulher. Então, o mundo ele é muito cíclico também. A mulher de hoje é diferente da mulher de amanhã, então é importante a mulher sempre cuidar da sua saúde como um todo. E importante mais ainda, por exemplo, o síndrome dos ovários policísticos ser diagnosticado o mais precoce possível, porque além da fertilidade ela está relacionada também com distúrbios metabólicos, como aumento da resistência à insulina, diabetes, obesidade. Então é importante esse tratamento. Puxar a orelha das mulheres, doutor, para ter esse momento de pausa e se cuidar, né? Porque às vezes vai deixando, vai trabalho, é filho, é esposo, e vai deixando. Então, a gente tem que se cuidar, fazer os exames certinho. E como o doutor falou, quanto mais precoce você identificar, melhor fica o tratamento, né, doutor? Sem dúvidas. E falando de tratamento, então, como que funciona nesses casos os ovários policísticos? É muito interessante, porque a síndrome do ovário policístico não tem um tratamento, não tem uma pílula dourada que a gente chama, que é aquele remédio que vai melhorar tudo. Ela é multidisciplinar o tratamento.
Então, o primeiro tratamento ele é dieta e exercício físico, logo seguido com qual que é o desejo da mulher. A mulher tem o desejo de ter filhos, né? Tem o desejo de não ter filhos, ela se incomoda com a parte do hiperandrogenismo, da parte de pelos, a parte de queda de cabelo, e a gente vai direcionar esse tratamento, por exemplo, com medicamentos que diminuem a parte da testosterona e também o exercício físico, a dieta e dependendo qual que é o desejo da mulher, ou induzindo ovulação com medicação ou utilizando anticoncepcionais ou alguma outra forma para você se cuidar, né, para não ter o filho. Doutora, como que é conviver então com o ovário policístico? Ele é um tratamento contínuo ao longo da vida ou ele tem cura? Não, ele é um tratamento contínuo. Muitas vezes após a gestação ele diminui. Por quê? Porque na amamentação também os hormônios estão mais baixos. Porém, quando se volta a ciclar, pode voltar a se ter o ovário policístico. Então a mulher que tem a síndrome do ovário policístico é um tratamento contínuo e tem que ser um tratamento um pouco regrado, porque qualquer escorregadinha no tratamento pode voltar aos sintomas. Doutora, a gente pode falar então como que a mulher, no caso assim, que quer engravidar e que foi diagnosticada com ovário policístico, é um pouco mais complicado, precisa de um cuidado maior, é possível essa gravidez também? É possível. Então, no primeiro momento do diagnóstico, a gente perceber. Esse ovário policístico, ele tem uma característica anovulatória, a mulher está ovulando ou não. A mulher está com ciclos regulares ou com um ciclo irregular, mas menos de 35 dias, a gente pode dar um tempo de 6 meses para ela tentar engravidar de maneira natural. Não engravidou nesses 6 meses. A mulher retorna, a gente investiga a mulher e o homem, porque a gente esquece muitas vezes da infertilidade do homem. E infertilidade é um tratamento de casal. Então a gente investiga ambos e vê como que está a ovulação da mulher, como está a qualidade do esperma do homem, como que está as tubas do útero, como é que está o geral. E a gente faz um tratamento específico com indução de ovulação. Pode ser uma indução com medicação via oral mesmo, tá? Ou pode combinar medicações via oral e via injetável também. Então o acompanhamento é basicamente assim. E a maneira de prevenir, doutor, é um pouquinho mais complicado dos ovários policísticos? É uma vida saudável, né? Um estilo de vida saudável, uma vida sem sedentarismo, com uma dieta mais focada, com menos carboidratos, bem equilibrada. Então, essa é a maior maneira de se prevenir o ovário policístico. E para a gente finalizar, então, doutora, eu quero que você passe para a gente novamente os sintomas para a mulher ficar atenta, se ela perceber alguma coisa, algo de diferente, procurar ajuda e investigar. Então, mulheres de qualquer idade, pode ser até adolescentes, porque na adolescência é bem comum esse diagnóstico. Então, irregularidade menstrual, uma menstruação que muitas vezes ela passa de 35 dias ou vem até 2 vezes por mês, aumento de pelos corporais, aumento de espinhas, aumento de sintomas que fale a favor de um hiperandrogenismo, do aumento da testosterona, é importante vocês procurarem o ginecologista. E também, mulheres, na primeira menstruação, levem suas filhas, levem as suas meninas consultar com o ginecologista ou consultar com o ebiatra, que é o especialista em adolescente, para explicar tudo o que está acontecendo, explicar esses sintomas, para essa mulher, né, em formação, também se cuidar. Então, mulheres que têm a irregularidade menstrual, que têm alteração de parte de pelos, vê que tem muito pelo no rosto, no corpo, nos braços, nas costas, procure atendimento para fazer o melhor diagnóstico para você. Doutor, então, novamente, muito obrigada por vir aqui nos nossos estúdios falar sobre esse assunto, para a gente ficar atento e cuidar da nossa saúde, que é primordial. Obrigada. Viu? Eu que agradeço. E agora nós vamos ir para um rápido intervalo e eu quero já fazer a seguinte pergunta para você. Você é do tipo de pessoa que não consegue se desfazer das suas roupas? Então, logo após o intervalo, a gente vai falar sobre Closet Detox. Voltamos já já.